Nós vemos aí as circunstâncias adversas na vida dos discípulos, a tempestade, que são os momentos difíceis que a gente passa na nossa vida. Tempestades que podem nos submergir, que podem nos afetar, nos gerar medo. A gente percebe Jesus sobre as tempestades. Aquilo que a gente perde o controle, aquilo que a gente se desespera por estarmos vivendo a situação difícil. A tempestade que era um terror para os discípulos. Para Jesus, Ele chega em cima das tempestades. Ele está acima das tribulações. As tempestades não afetam o Senhor. Ele domina sobre as tempestades. Ele caminha sobre as circunstâncias adversas. E Ele tem poder para nos socorrer por causa disso. Como o salmista diz no Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas é importante você saber que o Senhor, Ele domina as circunstâncias na nossa vida, da nossa casa, as nossas tribulações. Ele reina sobre tudo, mas Ele vem ao nosso encontro, muitas vezes nos socorrer da maneira que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. A gente não pode dizer para o Senhor, você tem que vir dessa forma. O Senhor tem que chegar dessa maneira, senão não vale. Não, a gente tem que orar e clamar pelo socorro de Deus. E a gente precisa deixar Deus ser Deus, da maneira dEle, agir da maneira dEle. Muitas vezes temos uma visão limitada de Deus, como se Deus fosse domesticável, como se Ele fosse um animalzinho doméstico, que a gente colocasse dentro de casa, ração e alguma coisinha assim, e a gente conseguisse domesticar Deus. Mas como diz C.S. Lewis, no livro lá de Crônicas de Nárnia, falando de Aslan, o leão ali que representava Jesus, quando as crianças disseram assim sobre Aslan, que Aslan era um leão que não podia ser domesticado. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele age como quer, quando quer, da forma que quer. Jesus é soberano. A gente não pode colocar Jesus na nossa caixinha teológica e dizer o seguinte, não, o Senhor vai agir assim. Não. A gente vai se dar mal, a gente vai se decepcionar, a gente vai se frustrar. Vamos deixar Jesus vir como Jesus, como Deus, da forma dEle, conforme o poder dEle, a grandeza dEle, para fazer a obra que Ele quer na nossa vida. Talvez os discípulos deixaram ali um barquinho na margem, eu fico imaginando, né? Olha, eles pegaram o barco, Jesus falou, eu vou depois. Talvez eles pensaram assim, vamos deixar um barco aqui, e aí Jesus pega esse barquinho e, Jesus é Jesus, né? Ele vai remar, vai colocar uns anjos ali talvez, ou vai remar rápido e vai nos alcançar, porque Ele é Jesus. E o que aconteceu? Jesus chegou num barquinho, Jesus veio no meio do relâmpago, onda, mar revolto, Ele chega andando sobre as águas. Ninguém nunca tinha ouvido falar algo parecido. Ninguém tinha visto isso ainda. Jesus chega mostrando a sua grandeza, soberano, Ele vem como quer, quando quer, da forma que Ele quer, mostrando a sua glória, nos surpreendendo com o seu poder. Ele vem com coisas extraordinárias muitas vezes. Eu fico imaginando, fico tentando me colocar nas histórias. Você faz isso também quando você lê a Bíblia? Se colocar no lugar de quem está vivendo ali a realidade. Fico me imaginando no meio do mar da Galileia, num barquinho simples, e a tempestade soprando aqui e ali, raio, trovão, vento forte, o barquinho quase virando, eu lá no meio, né? Desesperado talvez. De repente eu olho assim no meio da escuridão, porque era um breu, era madrugada, alta madrugada, no meio da escuridão dá um relâmpago. Aí vem o clarão. Aí parece que eu vejo alguém, mas será? Acho que eu já estou começando a ter alucinação aqui. Aí eu lá no meio do desespero, dá um outro clarão. Opa, parece estar mais perto. Aí vem a escuridão de novo. Aí vem aquele flash do relâmpago, do raio,
E tem uma pessoa perto do barco, andando sobre as águas. O desespero, o medo, fez os discípulos gritarem: é um fantasma! Tinha a cara de Jesus, só Jesus podia fazer aquilo, eles disseram que era um fantasma. Jesus chega como Ele quer. Clame a Ele, busque a Ele, Ele é socorro. Mas confie no jeito dele fazer as coisas. Jesus ouve o nosso clamor, por isso clame a Ele. Os discípulos clamaram, Pedro clamou, Pedro começou a andar nas águas ali, ele começou a afundar, ele pede socorro: Jesus, me salva! Senhor, eu estou afundando! E como Jesus é misericordioso, mesmo na nossa incredulidade, o Senhor, Ele é compassivo, Ele estende a mão para Pedro, e tira Pedro da água e entra com Pedro no barquinho, e aquela tempestade é acalmada. Clame ao Senhor, não deixe de orar. Vamos orar aqui nessa manhã também pela sua vida. Jesus, Ele pode fazer o impossível. Ele pode acalmar a natureza, Ele pode acalmar a tempestade, Ele pode curar o enfermo, Ele pode salvar o marido que está desviado ou que não quer saber de Deus. Ele pode salvar uma família, Ele pode salvar os seus pais. Na verdade, só Ele pode salvar. Ele veio justamente para salvar, para dar a sua vida para salvar o perdido que estava perdido.